Bem-vindos, bem-vindos. Não é raro as pessoas me procurarem pedindo orientação com relação a isso, e a gente vê, né, também nas comunidades, nos fóruns, nos grupos de discussão, no WhatsApp, nos artigos, nos textos. Por que o meu trabalho com radiestesia não funciona? Ou por que o meu trabalho com radiestesia parou de funcionar? Né? Por que os gráficos não trazem resultado? Por que o pêndulo não está trazendo as respostas, né, expressando as respostas corretas, úteis? Por que todas as minhas ferramentas não estão funcionando, não estão dando o resultado que eu quero, que eu gostaria? Legal, esse é um assunto muito interessante, né? Traz bastante reflexão, bastante conhecimento para a gente. E a gente tem que abordar também de uma forma mais racional. Existem várias razões para o trabalho não funcionar, para não sair a contento, para não trazer resultados e assim por diante. Eu creio que a mais impactante, e eu vou usar um termo que eu não gosto muito, que é o achismo. Porque o eu acho é natural, é válido. Né? Eu acho que vai chover, eu acho que vai esfriar, eu acho que eu vou, eu não vou. É uma expressão de incerteza que a gente tem. O acho se torna ruim quando tudo é acho. Né? E o achismo é o emprego dessa incerteza toda nas atividades radiestésicas. Então você tem uma determinada situação, você acha que o gráfico resolve. Você acha que com o pêndulo você encontra a resposta. Você acha que o cliente não foi disciplinado. Você acha que você não foi disciplinado. Você acha. Então, é um excesso de mente trabalhando, um excesso de atividade mental incerto, que vai gerar um resultado também incerto. Ok? Você vê a situação do cliente e você, eu acho que montar tal gráfico vai resolver. E não resolve. Eu acho que eu vou usar aquela máquina radiônica que eu tenho e vai te ajudar. E não ajuda. Então, esse é um dos grandes vilões. Esse excesso de pensamento, que não é intuição, que é a nossa cabeça olhando para uma realidade de uma maneira parcial e tirando conclusões equivocadas. Certo? Temos que evitar esse achismo. Temos que evitar o eu acho que isso é bom, que aquilo é bom, que ficamos dando conselho. Bota em tal gráfico, está com problema material, vai para o desembaraçador, está com problema de emocional, vai para o desembaraçador de relacionamento, vai para a harmonia, vai para isso, para aquilo. Não funciona, a radiestesia não funciona assim. Claro, tem pessoas muito intuitivas e que já têm um domínio sobre essas ferramentas todas que conseguem fazer isso. Mas não é de uma hora para outra. Isso requer muito tempo, requer muita dedicação e estudo para chegar no momento de você identificar intuição e não achismo. Outra razão para não funcionar é a falta de disciplina. A falta de disciplina do radiestesista. Você identifica que precisa montar um gráfico. Legal. Né? Desembaraçador material. Você vai lá e monta o gráfico. E aí? Passa uma semana, 2, 3, 4. Não deu resultado nenhum. Certo. Mas você lembra que o testemunho só é válido por 3 dias? A cada 3 dias tem que passar de novo no decágono. E às vezes precisa passar num desfragmentador, um diafragma, alguma coisa assim, desimpregnador, um escape, alguma coisa, antes de ir para o gráfico definitivo para limpar, para purificar, para equilibrar alguma coisa, para depois ir para o gráfico que vai realmente funcionar. A cada 3 dias. Tem que passar no decágono. Você escreve nomes em papel e bota no gráfico. E aí? Você pesquisou com relógio
para ver quanto tempo tem que ficar no desembaraçador. Aí cai no achismo de novo, eu acho que um mês está bom. Às vezes precisa de 3, 4, 5 meses. Então, essa falta de disciplina do radiestesista é muito impactante. Por quê? Se não cuidar com esses detalhes, se não tiver uma agendinha marcando direitinho, quando colocou, o gráfico colocou, o tempo tem que ser, quando não renova essa análise, é suficiente, preciso ir para um outro gráfico, continuo com esse. Se não fizer isso, se não tiver a disciplina, o resultado vai ser pífio. Não vai funcionar, realmente. Tem razão para funcionar. Certo? Então é um grande fator. Isso ocorre principalmente quando a gente está começando. Quando a gente não tem ainda, não desenvolveu a disciplina, não desenvolveu uma maneira de trabalhar, então a gente monta e esquece, a gente esquece de passar no decágono às vezes, a gente não renova para ver, faz a pesquisa de novo para ver o tempo, para ver se aquele gráfico é realmente adequado, se não precisa de outra coisa. Então tem esse aspecto. Tem um aspecto também de falta de disciplina de quem está recebendo a energia. Porque às vezes o radiestesista determina que você precisa fazer tal coisa. E a pessoa não faz. É como tomar um antibiótico. Tem um horário para o antibiótico. Se você não toma no horário, o remédio perde o efeito. Então, se você vai no radiestesista, faz um trabalho ali, uma análise com você, e diz que você tem que fazer tal coisa, e você não faz, provavelmente o resultado da atividade não vai ser legal. Não vai ser legal. Um terceiro grande vilão é uma falta de método. Uma falta de método. O trabalho com radiestesia exige método. Você tem que ter uma maneira de trabalhar. E você tem que cumprir aquela maneira de trabalhar. Então você não pode cair no achismo. Eu estou com pressa, eu acho que tal gráfico. Não. Um ponto extremamente importante do método do radiestesista, e cada um desenvolve seu método, não existe o método, existe vários adaptados, é que você tem que fazer uma pesquisa radiestésica, uma análise radiestésica, uma avaliação radiestésica, para descobrir qual o caminho a ser trilhado, quais gráficos vão ser usados, quais ferramentas vão ser usadas, qual o tempo que vai levar isso tudo. Sem essa análise, o resultado é uma roleta. Pode funcionar, pode não funcionar, e a chance de não funcionar é muito grande. Então o radiestesista precisa desenvolver um método e cumprir aquele método à risca. Porque é ele que vai organizar nossa mente, que vai estabelecer a maneira de trabalho para que os resultados comecem a acontecer. Ter um método não é garantia que vá dar certo. Nada é garantido. Mas ele incrementa muito a chance de dar certo e estabelece uma sintonia muito boa entre o radiestesista e a pessoa, o objetivo dele, para que o processo todo seja o mais indicado possível, o mais correto, o mais adequado possível a cada situação. Então esse também é um grande vilão que nós temos que combater. Não são coisas difíceis, não são coisas complexas, não, mas são coisas que exigem uma atenção do radiestesista, seja de uma maneira racional, você define direitinho a disciplina, você evita os achismos, você estabelece um método e segue o método, você vai se autoavaliando ao longo do tempo nesses quesitos, você conversa com a pessoa que está recebendo o tratamento ou trabalho de gráfico, de radiestesia, alguma coisa assim, de avaliação, e verifica com ela se ela está seguindo as etapas, isso faz parte do método, e você define, então, vai eliminar com essa definição todas essas variáveis que fazem com que as atividades radiestésicas não funcionem. Muito importante isso. Muito importante, porque à medida que as coisas não funcionam,
a gente se desestimula, a gente desiste da radiestesia, a gente fala mal da radiestesia, a gente passa uma impressão ruim da radiestesia. Mas, na maioria dos casos, somos nós, radiestesistas, ou às vezes, né, o cliente ali, a pessoa que está recebendo, que não está se adequando, não está se disciplinando corretamente. Legal, pessoal? Então, quer seja intuitivo, muitos radiestesistas resolvem essas questões intuitivamente, eles vão percebendo, vão se adaptando, vão corrigindo, vão errando e vão acertando, e muitas pessoas não podem, às vezes, levar o intuitivo, né? Porque o intuitivo leva tempo, exige uma certa habilidade intuitiva da gente de perceber as coisas, que nem sempre a gente tem já pronto dentro da gente, precisa desenvolver a intuição também. Então, quem não tem, racionalmente precisa ir para uma abordagem, né, correta da situação, verificando essas questões que eu coloquei e buscando meios de corrigi-las. Sendo que o principal é essa questão do método. Estabelecendo o método, as coisas começam a funcionar muito bem. Gratidão, até a próxima.